Meus amigos e minhas amigas, sou filho do rei. Quem é? Segundinho? Sim, filho do rei, mas já morreu. Luciana é filha do rei. Os dois eram filhos da Nice, primeira mulher do Roberto. E o Roberto adotou Ana Paula, filha da Nice, que também já morreu. Quem é então o filho do rei? Essa pessoa, esse homem, esse pai de família, nasceu de um encontro amoroso entre o Roberto Carlos e sua mãe. Roberto jovem, a mãe faxineira, empregada doméstica. E aí, numa noite de amor, numa noite de ternura, numa noite de encontros de corpos e talvez de almas também, nasce um menino que levou o nome de Rafael e que agora passou a ser Rafael Braga, porque é filho do Roberto Carlos Braga. Esse menino nasceu numa situação muito difícil financeira. Sua mãe não podia dizer para ninguém de quem que ele era filho. E o menino foi crescendo e quando ganhou uma certa idade, sua mãe começou a dizer a ele: você é filho do rei, você é filho do Roberto Carlos. E aos 9, 10 anos ele começou a contar para os amiguinhos dele: eu sou filho desse cara que aparece na televisão. Eu sou filho desse cara que todo mundo adora, todo mundo ama. E os amiguinhos riam dele. Olha, ele disse que é filho do rei. Ele disse que é filho do Roberto Carlos, e pobre desse jeito, vive desse jeito. E ao sair de Minas, Belo Horizonte, veio para a Baixada do Glicério. Sabe onde é que é isso em São Paulo? Um dos lugares piores de São Paulo. Mas a mãe era pobre. E mais do que isso, a mãe já estava doente. Mas sempre afirmando: você é filho do Roberto, você é filho do Roberto. O tempo passou, os anos passaram, ele casa, a situação difícil, a mãe morre, vítima de um câncer. A mãe que o criou, que deu tudo para ele, vai embora e ele se sente sozinho no mundo, sabendo que era filho do Roberto Carlos. Mas como provar isso? Como dizer isso a ele, Roberto? Como chegar a ele para dizer: eu sou seu filho? Vieram os advogados, tentaram marcar encontros, alguns encontros foram cancelados, até que, enfim, depois de anos, o Roberto recebe o garoto, já um homem, e ao olhar para ele diz: não precisa nem de DNA, você é meu filho mesmo, eu sinto isso. Dali foi feito o DNA e aí chegou-se à conclusão que ele é filho legítimo do nosso querido Roberto Carlos. E o Roberto Carlos o assumiu como filho, e Roberto Carlos levou ele no programa de televisão, e Roberto Carlos acabou fazendo dele um dos seus filhos queridos, como os outros também eram. E agora, praticamente, só tem ele e a Luciana. Luciana, a primeira filha, e ele, filho fora do casamento. Ele vai dizer pra gente como ele vê o Roberto Carlos. Agora você vai assistir um vídeo do nosso querido garoto, que hoje, eu volto a dizer, eu conheci como garoto, ele trabalhou comigo, trabalhou no meu programa. Agora ele vai dizer como ele está vendo seu pai, como ele sente como filho do Roberto Carlos. Vamos ouvir a história dele. Não a história que eu acabei de contar, porque senão é repetida, eu já contei a história. Vamos ouvir como é a convivência dele com seu pai. Como é que ele convive com seu pai. Vamos lá, meu querido Rafael, conta aí. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui é o Rafael Carlos Braga. Vou falar um pouquinho do meu pai, né? Acho que vocês conhecem ele, Roberto Carlos, né? Bom, minha história com ele começa lá, comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80, né? Quando, aliás, com certeza, né? Quando se usava o exame de DNA para o reconhecimento de paternidade. Eu fui reconhecido pelo Roberto. E
Bom, já fazem mais de 30 anos isso daí, viu, gente? E tomando aí esse gancho, vou falar um pouquinho dele, né? Do grande orgulho que eu tenho, da honra de ser filho desse homem sensacional, esse profissional incrível, esse cantor talentosíssimo, esse sacerdote dos palcos. Aliás, operário dos palcos, né? Porque é show o tempo todo e lotado, graças a Deus, né? Falar do Roberto não tem, sabe, é emocionante porque ele é fora do comum, ele é um fenômeno, né? E o nosso relacionamento sempre foi pautado pelo respeito e pelo afeto. Então, eu tenho muito carinho pelo meu pai, muito, né? E não tem como não admirá-lo, não é verdade? Bom, mas enfim, o que mais que eu posso dizer? É pena que a gente tem pouco tempo, né? Porque tem tanta história para contar, pessoal, tem tanta história. Ah, mas tudo bem. Paulo, deixo aqui para você o meu abraço, tá? Meus votos de felicidade, muito sucesso para você aí no YouTube. Um abraço para os internautas, seus inscritos, tá? E, rapaz, estamos aqui. Qualquer coisa, dá um toque, tá bom? Valeu, meu amigão. Paulo Lopes, grande Paulo Lopes, que saudade. Falou, amigo. Tchau, tchau. Então, aí está o Rafael Braga, hoje o único filho homem do Roberto, depois de muitos anos foi reconhecido pelo pai e tem uma admiração pelo pai, um respeito enorme pelo pai. Essa é a história que a gente queria contar para você, da atitude do Roberto Carlos ao assumir esse garoto como seu filho e a atitude desse menino em dizer: eu tenho orgulho do pai que eu tenho. É isso aí, um abraço para todos vocês, espero que vocês continuem gostando do nosso canal, tem sempre coisas boas aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, toque o sininho e até a próxima, se Deus quiser.